Abra sua Bíblia mais uma vez, Atos 11, a partir do verso 27. Nós seguimos então falando desse fator Antioquia. Nós temos analisado a chegada do Evangelho nessa cidade, a resposta dos irmãos, a vivência dos irmãos. E hoje a gente encerra e eu quero falar quando Deus age através das nossas mãos. A irmã Cleide, por uma divina provisão, falou tanto sobre Oriximiná, sobre esse projeto que nós temos apoiado. E são de alguma forma as nossas mãos ali, mas não pela nossa força, mas porque Deus está com as suas mãos naquele lugar. E o que nós fazemos, na verdade, é nos juntarmos ao que Deus já está fazendo. A agenda é do Senhor, o trabalho é do Senhor. E Deus, pela sua divina graça, bondade, misericórdia, Bruninho, nos convida a participar. E Deus usa as minhas e as suas mãos para abençoar essa igreja, para abençoar outros lugares. E tudo que nós fazemos debaixo dessa orientação. Senhor, nos guia, Senhor, nos usa, Senhor, eis-nos aqui. E hoje a gente vai entender um pouco disso a partir dessa reflexão, quando Deus age através das nossas mãos. Verso 27 de Atos 11 diz o seguinte: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágapo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Você pode repetir comigo? Pelas mãos de Barnabé e Saulo. E o convite é que as nossas mãos sejam usadas para a ação do Senhor. Amém? Pai, eis-nos aqui, a Tua palavra está liberada nesse tempo, nós vamos mergulhar e meditar, Pai, nessa palavra, mas que, Pai, acima de qualquer compreensão intelectual, Pai, que a Tua palavra produza em nós, Pai, transformação, que seja um convite à mudança, Pai, a agirmos, Deus, de fato, cumprindo o Teu querer e a Tua vontade para nós. Ministra aos nossos corações, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Meus irmãos, quando nós começamos essa série falando sobre esse fator Antioquia, nós começamos a olhar Atos a partir do verso 19. Atos 11, 19, ele começa a dizer, ele faz um recorte para aquilo que tinha sido a morte de Estevão e o que aconteceu com a igreja depois da morte de Estevão. A Bíblia vai dizer que todos foram dispersos, exceto os apóstolos que se mantiveram em Jerusalém. E a gente começou a ver, quando a gente iniciou essa série, que era uma igreja movida pela mão de Deus. Porque esse movimento de, estão perseguindo a igreja se espalhou, não era um movimento humano. O Senhor estava acima desse lugar de perseguição, acima desse lugar de dispersão. Então, na verdade, quando foram espalhados, eles na verdade foram irmãos nossos que foram semeados em vários lugares. E o que aconteceu é que a palavra de Deus foi chegando em vários lugares, saindo de Jerusalém, indo para a Judéia, Samaria, e nós chegamos aqui em Antioquia, até os confins da terra. E é o plano de Deus que estava sendo cumprido nesse lugar. E nós vamos ver ainda em Atos 11 que a mão do Senhor estava sobre esse povo, lá no verso 21. E muitos creram, se converteram. Nós vemos o tempo todo o Senhor guiando. Essa igreja se espalhou, mas o Senhor estava com ela e ela permanecia unida. Domingo passado nós falamos, refletindo o restante, depois do verso 23, sobre nós sermos cristãos, ou visivelmente cristãos. Por quê? Porque lá no verso 26, o verso que antecede o 27, diz que lá em Antioquia, esses irmãos, esses discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eles demonstraram Cristo de uma forma tão singular, que ao olharem para eles, dizem, esses aí pertencem a Cristo, esses aí são cristãos, esses aí são do partido de Cristo. Inicialmente como um deboche, isso aqui não foi uma autoproclamação, mas foi o povo que proclamou isso a respeito dos cristãos como um deboche, mas que para nós ser comparado a Cristo é motivo de orgulho,
Dizer que nós pertencemos a Cristo é motivo de alegria. E nós fomos vendo, então, o Senhor evidenciado na vida desses irmãos. E aí agora nós chegamos no verso 27. O verso 27 nos fala que naqueles dias, agora profetas desceram de Jerusalém. Lembra, Jerusalém é o nascedouro desse movimento como igreja. Atos 2 acontece em Jerusalém. A partir dali o Espírito Santo reveste o povo e a igreja começa a se expandir e crescer. E o que é maravilhoso a gente vê é que se você pegar o começo do capítulo 11, o capítulo que nós estamos lendo, o começo do capítulo 11 vai falar sobre os apóstolos. Os apóstolos, porque começa fazendo uma menção àquele conflito que Deus precisou tratar no coração de Pedro sobre judeus e não judeus. E a Bíblia vai dizendo, olha, os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E agora, Maiara, no verso 27, a gente está falando de profeta, e a gente começa a ver como Deus, na verdade, vai usando, Bruninho, que bom que você voltou, meu amor, várias mãos para a glória do nome dEle. Ele vai usando apóstolos, ele vai usando profetas, ele vai usando sirineus, ele vai usando povos, ele vai usando as minhas e as suas mãos. A história de Atos não é a história de um Deus que trabalha independente de um povo. A história de Atos, pastor Edmilson, também não é de um homem só. Não é a história do Pedro, não é a história de Paulo, é a história da igreja do Senhor Jesus, movida pelo Espírito Santo, debaixo da mão do Senhor. Porque Deus usa diferentes mãos para edificar a sua igreja. Deus usa as nossas mãos. Deus usa as minhas e as suas mãos. Nós vemos em Atos 11:1 apóstolos, nós vemos em Atos 11:19, que eram os dispersos, esses anônimos que nós não sabemos o nome, Kate. No Atos 11:22 nós temos que os apóstolos agora enviam Barnabé. E aí agora no 27 nós temos profetas, e a gente vai vendo como Deus vai usando diferentes pessoas com diferentes dons para edificar o corpo de Cristo. Apóstolos eram aqueles que seguiram o Senhor Jesus, a gente está falando daqueles 12, que receberam, literalmente, os apóstolos são aqueles que são enviados. E aí hoje em dia, a gente tem gente se denominando, o apóstolo disso, o apóstolo daquilo. Apóstolo nada mais é do que os enviados, aqueles que foram enviados. De alguma forma, todos nós, eu e você, recebemos esse chamado apostólico. Ou seja, nós fomos enviados. E nós não usamos esse título para nos auto-intitular maior ou melhor do que os outros. E os apóstolos, eles estavam partindo de Jerusalém, e a igreja ali, eles tinham como que um conselho, ou seja, eles faziam parte dessa, entre aspas, fiscalização doutrinária da igreja. Tanto que a gente vê Jerusalém sendo esse lugar central até aqui. Lá em Atos 3 a gente vai ver que isso começa a mudar, a Antioquia assume um papel fundamental no restante do livro de Atos. Nós temos a palavra profeta também agora. No verso 27, alguns profetas. E se eu e você olharmos para o Antigo Testamento, profeta era aquele que recebia a mensagem do Senhor. Na verdade, profeta, se você também for para a etimologia da palavra, assim como do apóstolo, ele é aquele que prevê o futuro. Uma espécie de adivinho, se você for para a etimologia da palavra. Tanto que a gente vê no Antigo Testamento profetas de Baal. Então a ideia da figura do profeta não é uma ideia exclusivamente só do povo de Deus. Só que o profeta de Deus, ele recebe a mensagem de Deus para comunicar ao povo de Deus. Ele revela a vontade de Deus para o seu povo. Ele anuncia a vontade de Deus para o seu povo. E a vontade de Deus, ela é manifesta na sua palavra, mas hoje Deus ainda continua usando homens e mulheres para manifestar a sua vontade, sua palavra e alcançar pessoas. E assim como no Antigo Testamento nós tínhamos falsos profetas, no Novo Testamento nós vamos ter falsos profetas. E tem gente hoje em dia também, assim como tem falsos apóstolos, tem falsos profetas. E eu e você precisamos discernir isso na palavra de Deus. Sermos bíblicos. Se a mensagem é do Senhor, nada pode contrariar a sua mensagem, a sua palavra. Mas eu quero falar aqui sobre o que Deus tem dado a nós como dons, como aquilo que é uma habilidade, uma capacitação divina para nós, para a edificação do corpo de Cristo.
A igreja em Atos contava com apóstolos, a igreja contava com profetas. Se eu e você terminarmos lendo, lá no verso 30 vai dizer que as ofertas foram enviadas agora pelas mãos de Barnabé e Saulo, mas aos presbíteros. E aqui aparece uma outra figura então, que a gente vai ver nessa multiforme graça de Deus manifesta nas mãos das pessoas. Porque os presbíteros, aí sim a gente estava falando daqueles que eram quase que os administradores da igreja local. Afinal a gente está falando aqui assim porque a igreja nasce de uma forma caseira, nasce em casas e depois vai se estruturando. Mas é como se hoje a gente tivesse a figura do pastor, alguém que está cuidando de um corpo local. Eram os presbíteros, por isso que essas ofertas enviadas vão para a mão daqueles que estavam cuidando localmente da igreja. Está claro até agora para todo mundo essa distinção? Por que é importante eu e você então entendermos essa distinção? Porque se a gente tirar um pouco o olhar tão centrado só para os versos que lemos, e a gente começar quase que sobrevoar o texto bíblico, a gente vai ver como Deus age através das mãos dos seus servos. Deus age através das nossas mãos. Deus ama tanto sua igreja que podia fazer um trabalho muito melhor do que o nosso, mas nos convidou para nós fazermos o trabalho dele, para nós lavrarmos essa seara, para nós colhermos e plantarmos para ele, para nós termos as nossas mãos dispostas. Deus nos chama. 1 Coríntios 14:4 vai dizer que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Romanos 12, a partir do verso 6, vai dizer: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se é o dom de servir, que sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. A igreja não é sobre uma pessoa, a igreja não é sobre um dom. A igreja é sobre vários membros, exercitando cada um a sua função para a edificação do corpo de Cristo. 1 Pedro 4:10 diz: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. De maneira, meu irmão, que eu preciso te falar, isso aqui não é uma palavra de coach gospel, mas você é importante para a igreja de Cristo. Você é importante, suas mãos são importantes na obra do Senhor. Não importa se no capítulo 11 estará lá seu nome escrito, ou simplesmente, e os irmãos da Igreja Batista Brasileira Central? Porque nós não estamos procurando a glória para nós, mas nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo, amém? Você é importante, você não é desnecessário para o corpo. Eu e você não podemos sentar num lugar e dizer: não, já tem gente fazendo. Não, já está funcionando. Não, deixa assim mesmo. Não, você é importante. E Deus te capacitou com algo para ser usado na edificação do corpo de Cristo. Talvez você ainda não tenha noção específica daquilo que é o que o Senhor colocou na tua vida. O dom que Ele derramou sobre você. Não, Deus me chamou para trabalhar nessa área. Então começa servindo. Começa colocando tuas mãos à disposição. E deixa o Senhor ir ministrando. A falta dessa noção específica do onde o Senhor quer me usar não pode nos fazer encolher as nossas mãos. Senhor, ainda não tenho toda a clareza, mas eu sei de uma coisa, é no corpo, então eu vou servir o corpo. Nós somos chamados para servir o corpo. Deus usa mãos dispostas. Deus usa mãos dispostas. Minha pergunta então para você é se Deus pode contar com as suas mãos para o trabalho dele. Pode Deus contar com as suas mãos para o trabalho dele? Existe um trabalho maior, existe um chamado maior do que a especificidade de uma área de atuação no corpo de Cristo, que é o ID. E nós estamos falando esses 40 dias intencionais, sobre essa intencionalidade na proclamação. Se você não está participando, ainda dá tempo, hoje é dia 18. Você ainda pode pegar mais da metade desse período. E eu já tenho recebido testemunhos de irmãos que têm sido encorajados a partir desse lugar. Dizer: pastor, se não estivesse fazendo isso, talvez eu tivesse perdido
a oportunidade. Então faça, participe, está lá no YouTube. Diego, com tanta graça e amor, se dedica para viabilizar isso para os irmãos. Eu, com graça e amor também, gravo para os irmãos. E a gente vai nessa dinâmica, para encorajar os irmãos. Isso não é para cumprir tabela. Isso é para gerar algo no seu coração, no meu coração, para que seja útil para o corpo de Cristo. A pergunta que eu volto a fazer é: Deus pode contar com as suas mãos, então? Aqui em Atos nós estamos vendo apóstolos, nós estamos vendo os profetas, nós estamos vendo presbíteros, nós estamos vendo gente que a gente não sabe nem o nome, mas que foram usadas por Deus. Agora olha o que é maravilhoso. Ágabo então, Ágabo é um desses profetas. E ele, por ser profeta, Lisa, ele predisse. Ou seja, ele avisou de algo que ainda viria a acontecer. Exerceu o seu dom. E quando ele exerce o dom, ele abençoa a igreja. Então a Bíblia diz no verso 28 que Ágabo levantou-se pelo Espírito. Ou seja, ele não era um falso profeta. E predisse uma grande fome que sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Agora olha o verso 29. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Olha como isso é maravilhoso. Veja, Ágabo, obrigado, irmão Clay. Suas mãos maravilhosas servindo ao Senhor. Que Deus lhe abençoe, viu, irmão Clay? Ágabo, quando ele avisa, isso foi um break, agora retomamos a programação normal. Temos agora efeito aqui, senhor. Foi você, Rodrigo, que soltou daí, não? Isso era, na verdade, para me dar esse tempo do café. Irmãos, Atos 11, 28. Ágabo predisse. Quando Lucas escreve, Luana, Atos, Lucas foi quem escreveu esse livro que nós estamos lendo, Luana, Atos dos Apóstolos. Ele escreve o Evangelho segundo Lucas e ele escreve Atos dos Apóstolos. Quando Lucas está escrevendo, esse fato já é concreto, ele já aconteceu. Ágabo predisse uma fome que sobreviria. Lucas vai lá e diz, o que de fato já aconteceu no reinado de Cláudio. Mas quando Ágabo avisou, não tinha um sinal concreto de fome. Não tinha um sinal concreto de necessidade. E entre a profecia de Ágabo e os escritos de Lucas, ou Lucanos, Luciano, se você quiser levar essa palavra, acontece algo no verso 29. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda. Porque Deus usa as nossas mãos, mas mãos dispostas a servir o Senhor se movem por obediência e não por circunstâncias. Nossas mãos não são mãos disponíveis circunstancialmente. Nossas mãos estão dispostas por obediência. Quando Ágabo falou, era a palavra de Deus revelada. A igreja podia ignorar isso, dizendo, não, isso aí é invenção da cabeça de homem, ou acreditar com fé, dizendo, nós recebemos porque essa palavra é de Deus. E se é de Deus, nós nos movemos. Porque nós respondemos à voz do Senhor em obediência. A Bíblia não nos relata aqui que a fome já tinha chegado, que a necessidade já estava batendo a porta. Também não nos relata aqui que a igreja em Atos esperou chegar essa fome. Disse, a igreja ficou meio de orelha em pé. E aí, de fato, quando chegou a fome, eles começaram a se preparar. Não. A Bíblia está dizendo que houve uma predição. Ágabo falou que viria essa fome. Verso 29, os irmãos se dispuseram, já cada um segundo a sua disponibilidade. Vamos providenciar, porque se Deus falou, é verdade. Eu e você precisamos ter a palavra vinda do Senhor como verdade absoluta para nós, como certeza de um fato. Nós não podemos ignorar a voz do Senhor. Mãos dispostas se movem por obediência. Nós aprendemos que essas mãos aqui se moveram por fé, se moveram em resposta obediente ao Senhor. E eu e você precisamos responder com fé. Quantos de nós já combinamos ou deixamos de combinar, irmã Sara, algo naquela semana, por conta que a gente viu o tempo e falou assim, essa semana não vai dar certo não. Vai chover. Quem já desmarcou alguma coisa que viu que ia acontecer um clima?
Minha esposa não está aqui, eu não falei para ela que ia falar, mas tudo bem, não é nada que prejudique sua imagem. Nós deixamos de fazer o aniversário do Benjamin num lugar aberto, porque ia estar frio, segundo as previsões. E não estava. Compramos roupa de manga comprida e vestimos manga curta. Porque nós acreditamos na previsão do tempo. E quantas vezes nós temos dificuldade de acreditar no que Deus já revelou para nós. Se o Senhor falou, está falado. Se o Senhor falou, nós nos movemos. Se Deus revelou, as mãos estão aqui. Se Deus falou que pode te usar, confia. Se Deus falou que Ele é contigo, Ele é. Se Deus falou que Ele sabe os planos que Ele tem para você, Ele sabe. Se Ele falou também que no mundo teríamos aflição, creia também. Nós teremos. Se Ele falou que o choro pode durar uma noite, só que a alegria vem ao amanhecer, creia, meu irmão. Porque nós não nos movemos por fé em tantas outras áreas. E quando a gente se depara com o Senhor, a gente duvida tanto. E ao duvidar, nós estamos recolhendo nossas mãos, colocando no bolso e esperando que aquilo aconteça para a gente poder responder. E o Senhor está nos chamando para nos movermos por fé e obediência. Suas mãos respondem ao Senhor por obediência, não por circunstâncias. Minhas mãos respondem ao Senhor por obediência, não por circunstância. Noé começou a construir uma arca, não tinha chuva, estava mais seco que o meu sertão, Bruninho. Abraão começou a se mover, não tinha um GPS. A igreja de Antioquia começou a recolher ofertas, quando a fome era uma previsão. Só que isso veio do Senhor. E porque veio do Senhor, muda todas as coisas. Porque veio do Senhor, muda tudo. Nós como igreja, se quisermos ser uma igreja que alegra o coração do Pai, uma igreja saudável, uma igreja de mãos dispostas, nós temos que nos mover pela fé. Nós temos que receber tudo que o Senhor fala, acreditar integralmente, de capa a capa, nessa palavra. Porque assim nós agradaremos o coração do Pai. Se o Senhor falou, nós cremos. Se nós cremos, nós nos movemos. Minha pergunta, então, não é só se suas mãos estão dispostas, mas se suas mãos têm se movido pela fé. Se você consegue continuar com as suas mãos estendidas, mesmo quando o cenário diz que não. Se você consegue dizer, Senhor, continua movendo, continua fazendo, continua me usando, porque o Senhor é maior, o Senhor é soberano, o Senhor está além dos meus olhos. Eu creio, eu confio, porque o inimigo quer colocar circunstâncias para eu e você tirarmos nossas mãos. E nós estamos aqui nessa manhã para dizer, nossas mãos continuarão respondendo em obediência ao Senhor. Amém? Verso 29 continua dizendo que os discípulos decidiram contribuir. Mas a Bíblia fala, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E aqui existem algumas realidades nesse versículo que são interessantíssimas. A primeira, que a nossa maior bênção é compartilhar, é ter mãos generosas para as questões espirituais. A igreja de Antioquia, ela foi primeiro abençoada porque recebeu do banquete espiritual que chegou através das mãos dos irmãos da Judéia, de Jerusalém. Eles foram abençoados espiritualmente. E essa deve ser a nossa maior intenção, sempre. Abençoar, ser generosos na partilha de coisas espirituais. Mas essa igreja tão grata agora tinha a oportunidade de retribuir com questões materiais. Nós recebemos tanto, nós recebemos o Evangelho. Nós recebemos bênçãos celestiais. Nós não podemos ver esses irmãos passarem qualquer tipo de necessidade. Porque se Deus usa as nossas mãos,
Se as nossas mãos, elas precisam responder em obediência e não por circunstâncias. A beleza é nós vermos que as minhas e as suas mãos, ou seja, as nossas mãos, podem ser respostas terrenas para movimentos espirituais ou movimentos celestiais. Isso é tão maravilhoso. Eu e você podemos trazer à realidade aquilo que está no coração do Pai, não por nossa capacidade, que isso fique bem claro, meus irmãos, mas por graça de Deus que desejou usar a minha e a sua vida. Que podia ter um plano de evangelização muito melhor do que usar a minha e a sua vida, mas decidiu usar-nos. Que podia repetir seus feitos e descer no meio dessa fome, fazer cair pão do céu, afinal não era nem novidade, bastava um Ctrl+C, Ctrl+V. Ô Gabriel, repete aí o que a gente já fez, manda de novo agora. Só que Deus colocou algo na minha e nas suas mãos, para ser uma manifestação clara da ação dele na vida de alguém, através das minhas e das suas mãos. Amém, meus irmãos? Pode ser mais forte. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos estão cansados, assustados, tristes ou querendo ir embora? Frio, obrigado, eu fiquei mais consolado agora. Amém. Vocês estão comigo, amém? Então Deus colocou algo nas suas mãos, existe uma capacidade que está nas tuas mãos. Olha, o que o verso 29 está dizendo, não é que houve uma obrigação no coração dessa igreja de todo mundo fazer o mesmo. Cada um contribuiu segundo as suas possibilidades, as suas capacidades. 1 Coríntios 16, 2, 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, falando sobre generosidade, contribuição financeira. A palavra de Deus diz o seguinte, 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, recomendação de Paulo à igreja, cada um de vós ponha de parte ou à parte o que puder juntar. Aí ele diz o seguinte, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. O que Paulo está dizendo é, semanalmente, no primeiro dia da semana, cada um de acordo com o que tiver sido abençoado, cada um de acordo com o que tiver sido próspero, com o que tiver prosperado, cada um de acordo com as suas habilidades, cada um de acordo com a sua capacidade. Separe algo ao Senhor. Então eu preciso te afirmar que a sua mão possui uma capacidade única que Deus te deu. Sua vida possui uma habilidade, possui uma capacidade para contribuir para o corpo. Eu estou usando a linguagem conforme Atos. Você tem uma possibilidade, que não é a minha possibilidade, não é a possibilidade do irmão, é a sua, aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, para abençoar o corpo de Cristo. Sirva-o, adore-o, viva, conforme aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, e agrade ao Senhor. Deus não está te pedindo para dar mais do que Ele te deu, Deus também não está te pedindo para dar menos do que Ele te deu. Deus está pedindo para você ser fiel naquilo que Ele já confiou nas tuas mãos. Olha para as tuas mãos, quando eu digo olha para as tuas mãos, olha para você mesmo. Pensa o que Deus já te capacitou, pensa no dom que Ele te deu, pensa na habilidade que você tem, pensa naquilo que você sabe, pode fazer, que vai edificar o corpo de Cristo. Porque não importa qual é a mão, no corpo de Cristo toda mão tem o mesmo propósito. Então cada um tem uma capacidade, mas todos nós temos o mesmo propósito, o mesmo objetivo, glorificar ao Senhor, honrar o cabeça do corpo. O corpo é de Cristo, a glória é do Senhor. Falando então de generosidade, indo para esse lugar onde os irmãos coletaram financeiramente recursos para abençoar esse povo, a minha e a sua obrigação em qualquer uma das áreas do serviço nessa igreja, inclusive nos seus dízimos e ofertas, não nasce por um desespero, por um compromisso meramente local, mas nasce, na verdade, no compromisso com o Senhor, com o corpo de Cristo. Sua honra é ao Senhor, suas mãos servem ao Senhor. Você adora ao Senhor, você glorifica
ao Senhor. A igreja local é um meio, pela graça de Deus, que nós podemos encontrar um lugar ainda mais específico para servir, adorar e glorificar o Senhor. Verso 30. Amém, irmãos? Verso 30. Fizeram o que? Eles fizeram essa oferta, eles fizeram essa coleta. Enviando suas ofertas aos presbíteros. E aqui eu acho maravilhosa essa expressão, e é daí que nasce o tema desse sermão. Enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Agora foi o Rodrigo, gente. Ah, foi o Lucas. Lucas dormiu ali na... Tô brincando, Luquinhas. Isso é uma bênção, viu? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. As ofertas... Teve, né? Os irmãos querem começar a pregar com um pad, com a música, alguma coisa assim. Estão percebendo que Deus pode estar lançando. Vou ter que discernir se isso vem de Deus ou se é da carne, hein, irmãos. Pode ter profeta e tem falso profeta. Essa igreja é muito... as mãos que participam. É isso aí, é isso aí. Essa igreja é muito participativa, meus irmãos. Verso 30. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. A terceira lição, então, quando a gente traz através da nossa vida realidades celestiais para a terra, primeiro, cada mão tem uma capacidade. Cada mão tem uma capacidade. Eu e você não somos chamados a servir naquilo que nós não temos condições. Nós temos condições especificamente de agir em algo. A despeito das nossas mãos, toda mão serve ao mesmo propósito. Por último, muitas vezes as minhas e as suas mãos, na verdade, são só mãos que carregam as bênçãos para os outros. Existem mãos que dão. Existem mãos que recebem. A igreja de Antioquia tinha mãos que davam. A igreja em Jerusalém tinha mãos que recebiam. As mãos de Barnabé eu acho maravilhosas. Ou maravilhosas. Porque eram mãos só que carregavam a bênção. Às vezes a gente vê Deus nos usando para abençoar alguém que a gente queria ter essa bênção. Sim ou não? Não, irmão? Sim ou não? Alguém? Ah, bom. Não me deixa cair nessa sozinho, não. Eu lembro que... Confessar meu coração, não está nem aqui, mas confessar meu coração para os irmãos. Eu lembro que em 2019, eu estava na DBU, Bruninho. E eu cheguei na DBU em 2018, juntei dinheiro, vendi o que tinha e que não tinha, Mauro. Vim para a DBU, todos vocês sabem a luta do câmbio, todo mundo já encarou isso, amém? E aí, eu chego em 2019, eu vou trabalhar no setor de admissão de estudantes brasileiros. Então, eu comecei, Luciano, a trabalhar fazendo o processo. Você quer vir do Brasil para cá? Que bênção, que alegria e tal. Dentre as minhas funções, eu acabava sabendo quem recebia bolsa de estudo ou não. Vinícius, olha aí, Vinícius. Eu ia saber se você tinha bolsa ou não, Vinícius. Agora, pensa como é difícil você anunciar a bolsa de estudo para alguém que é a bolsa de estudo que você queria ter. Meu irmão, você acabou de ganhar $7.000 para estudar aqui, e minha conta lá esvaziando. Eu disse, oh, Jesus. Às vezes nossas mãos são só para anunciar as bênçãos. E eu lembro que nos primeiros momentos eu ficava assim, Senhor, por que ninguém me avisou antes? Por que eu tinha direito de aplicar isso? Eu percebi que existia um certo corporativismo, que Deus perdoe, adbiu em nome de Jesus. Mas, depois desse processo, que não tem nada a ver, tem a ver com os meus pecados, cada um tem a ver com o seu... Em vez da gente fazer, Senhor, muda o fulano, tem que começar a orar. Cadê, Diga, o nosso papel hoje, né? Senhor, me muda. Porque eu estou olhando esse copo meio vazio. Eu estou olhando pela perspectiva errada. E eu comecei a entender que Deus colocava outras bênçãos nas minhas mãos, que me possibilitavam chegar onde aquela pessoa carecia daquela bênção para chegar no lugar. Eu, pela graça de Deus, terminei a DBU. Sem dever nada, glória a Deus, aleluia. Tive a bênção de ir para o Southwestern, terminei sem dever nada.
Glória a Deus, aleluia. E ambas as instituições, outras pessoas tiveram bolsas que eu não tive. Eu tive nãos, que outros tiveram sim. Mas o que Deus colocou nas nossas mãos é porque Ele está nos capacitando para usar isso para a glória dEle. Tem bênçãos que vão só passar nas nossas mãos, como passaram nas mãos de Saulo e Barnabé. Eles carregando aquela bênção, talvez isso aqui é conjectura minha, isso não está na Bíblia, nem estou dizendo que eu estou adicionando nada à Bíblia, mas ele estava dizendo, ô Senhor, se esses irmãos não pudessem dar ofertinha para nós também, dizendo, 10% tira para vocês, leva o restante. As mãos só carregavam bênção, eu e você precisamos ter alegria de servir, de ter mãos dispostas, que simplesmente carregam a bênção para alguém. Senhor, nem fui eu que gerei essa bênção, nem sou eu o receptor dela, eu só carrego ela e carrego com alegria, eu não quero reter para mim, eu não quero ter essa pretensão, eu só quero carregar. Nós como igreja carregamos bênçãos espirituais para outras pessoas, nós partilhamos desse banquete, nossas mãos estão aqui, Senhor, usa-nos. E se a sua capacidade não é dar, não dê. Se a sua capacidade não é receber, não receba. Se a sua capacidade é carregar, carregue essas bênçãos. Se Deus quer usar as tuas mãos para levar bênçãos de um lugar para outro, que as suas mãos estejam dispostas e disponíveis ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. As mãos de Barnabé, de Saulo, só carregavam essa bênção. Então, meus irmãos, eu queria te convidar, através dessa palavra, a pensar se o Senhor Jesus, ou se o nosso bom Deus, estiver agindo hoje, saiba que Ele está. Ele pode contar com a tua vida. Ele pode contar com as tuas mãos. Ele pode contar com a tua generosidade. Ele pode contar com o teu serviço. Ele pode contar com o dom que Ele te deu. Ele pode contar com aquilo que você tem, Ele pode contar com as tuas finanças, Ele pode contar com o teu recurso, Ele pode contar com tudo que você tiver, porque sua preocupação não está em reter para si, mas para edificar o corpo de Cristo. Não adianta nada nós pensarmos em sermos homens e mulheres que experimentam a mão do Senhor, se as nossas mãos não puderem ser parte do movimento das mãos do Senhor. Não adianta de nada eu e você acharmos que Deus está fazendo muito na nossa igreja, dizendo a mão do Senhor está se movendo, como Antioquia estava experimentando e a mão do Senhor estava com eles. Se na hora que o Senhor estava contando com as mãos deles, Ele não pudesse usá-los. Não adianta de nada eu e você olharmos e dizer, o Senhor está movendo, o Senhor está fazendo. Se Ele não puder também, nesse movimento, contar com as minhas e com as suas mãos. O convite, então, é que eu e você possamos refletir sobre isso, quando Deus age através das nossas mãos. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.